Fala, cultivadores! Nesse vídeo vou responder uma pergunta muito interessante e que com certeza vai ajudar cada um de vocês. É possível fazer o transplante de uma videira? Bom, desde já eu já posso dizer a você que sim. Além disso, você pode ter a autonomia aí de cultivar uma videira em qualquer lugar. E especialmente se você deseja cultivar uma videira ou qualquer outra frutífera em vaso. Então esse assunto vai ser respondido nesse vídeo. Vamos lá? Por exemplo, essa daqui, cultivadores, olha aí. Acabei de fazer aqui o transplante dessa uva Isabel aqui e coloquei ela nesse vaso aqui. Olha aí, show de bola. Fiz uma poda nela aqui na lateral, olha. Essa videira ela tinha mais de 1,5 m de comprimento e estava na espaldeira. Então eu tirei ela da espaldeira e coloquei aqui nesse vaso para cultivar ela aqui no vaso. Então o que foi que eu fiz nessa planta? Eu tirei ela da espaldeira, cavei o buraco, depois com a tesoura esterilizada eu cortei as raízes, né? A parte das raízes da planta para dar uma qualidade melhor para essa videira aqui. E depois disso eu coloquei no água limpa para hidratar. Depois disso, no dia seguinte, foi o dia que eu precisaria fazer o plantio, que é hoje. Então eu fiz uma pasta bordaleza, apliquei tanto aqui, onde eu diminuí aqui a videira, ó, desse lado, e apliquei também do lado de cá. E aproveitei também, já fiz aqui, deixei esses 4 ramos aqui para ter futuras brotações de produção. Então na parte da raiz eu também apliquei a pasta bordaleza. Por que é bom a gente aplicar um fungicida aí? Porque quando a gente faz o corte, então a planta ela fica mais suscetível a doenças. Então se a gente, mesmo fazendo esse trabalho de replantio, tirar a videira de um canto e colocar em outro, mas a gente cortar essas raízes e depois passar algum fungicida, ajuda muito. E o que eu passei aqui foi pasta bordaleza. Então, o processo que eu fiz aqui foi exatamente esse que eu falei para vocês. Agora, a questão do substrato. Eu coloquei 50% de areia e 50% de terra preta. Junto esse material que eu misturei, 50 de um, 50 de outro, eu coloquei aqui 150 gramas de calcário dolomítico. É um solo, é sempre assim, se você vai fazer o transplante, tirar uma muda de um local e fazer o transplante no vaso de preferência, é importante você colocar calcário nesse solo para aumentar a qualidade do solo e tirar a acidez. Então, essa é a finalidade do calcário. Uma outra coisa que eu adicionei também aqui nesse substrato foi esterco. Esterco de galinha e esterco de codorna. Então eu coloquei aqui 1,5 kg de esterco de codorna nesse substrato. Esterco curtido é sempre melhor porque como você vai colocar no vaso, o vaso ele é restrito, então a planta ela precisa absorver. Só que se você coloca aí um esterco que não é curtido, ele pode acabar fermentando as raízes e queimando essas raízes e danificando a sua planta, visto que sua planta já está cortada. Então por isso aí a questão de você passar um fungicida. Mas falando do adubo, sempre um adubo de qualidade e um adubo curtido. Além disso, eu aproveitei que estava fazendo a mistura desse substrato aqui com os adubos, eu aproveitei e coloquei 100 gramas de farinha de casca de ovo. Aproveitei também e coloquei 100 gramas de Iorinda Master, um fertilizante muito bom e rico em fósforo. E além disso, um outro fertilizante que eu vou colocar aqui, vou adicionar aqui agora, justamente para ajudar a melhorar a qualidade das raízes e aumentar o volume de raízes aqui justamente nesse vaso. Então, é importante sempre você dar qualidade para sua planta desenvolver bem. Então, esse aqui é o outro fertilizante que eu vou usar aqui para ajudar essa videira a desenvolver aqui nesse vaso. Ajudar a desenvolver especialmente as raízes. Esse amino-raízes aqui, ele tem a finalidade de estimular e melhorar o enraizamento da videira. Eu estou falando da videira porque aqui é exatamente uma videira que eu estou mostrando para vocês. Mas se você quer mudar uma frutífera de lugar, tirar de um vaso, colocar no chão, ou tirar do chão e também colocar no vaso, esse raízes aqui, ele tem a finalidade de ajudar a desenvolver essas raízes aí, independente de onde você faça esse transplante. Então qual é a medida que a gente pode usar aí para fazer, no caso aqui, do transplante da nossa videira? Então, 25 ml do aminopeixe raízes para 1 litro de água. Então, depois que você prepara esse produto, ele fica exatamente desta forma aqui, olha. Então aqui eu preparei na verdade 2 litros. Então eu coloquei aqui 50 ml de aminopeixes para 2 litros de água. Então se você quiser preparar apenas 1 litro aí e não tiver o medidor, o que é que você pode fazer?
Uma colher de sopa equivale a 15 ml de raízes e mais 2 colheres de chá equivale aí a 10 ml de raízes, então no total vai dar 25 ml para 1 litro de água. Mas se você fizer a partir de 2 litros, como foi o meu caso aqui, aí já fica mais fácil porque 50 ml, muitos recipientes começam a fazer medidas a partir de 50 ml. Aí aqui agora, ó, 1 litro você pode colocar aí na sua frutífera transplantada no vaso. Mas se for também no chão, você pode colocar 1 litro desse fertilizante Aminopeixes Raízes aí, que vai ajudar muito aí a desenvolver bastante a sua planta em vaso. Uma outra dica importante, cultivadores, sobre o uso do raízes, é que depois desse primeiro uso aqui, no transplante da sua muda, da sua frutífera, da sua videira, você vai usar ele novamente a mesma quantidade, 25 ml para 1 litro de água, daqui a 60 dias. Então, a primeira vez que você fizer o uso dele, você anota. Depois você vai acompanhando o período para quando chegar nos 60 dias você usar novamente o amino raízes. Olha aí como vai absorvendo. Então, esse amino raízes, cultivadores, ele é muito bom. Esse daqui, ele é de 100 ml. Mas se você tiver assim muito trabalho para fazer aí na sua casa e precisar de usar o raízes, não se preocupe que tem o irmão desse daqui de 1 litro. Mas se o de 1 litro também não der para você, tem o de 5 litros. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou botar o link desses 3 produtos aqui na descrição do vídeo e acompanhado com o link para você adquirir, eu também vou colocar o cupom de desconto para quando você for adquirir aí e dar a manutenção nas suas plantas, mesmo que seja o plantio dela em local já definitivo, ou se você precisar fazer o transplante como eu estou fazendo aqui agora, você já adquire esses produtos aí com um precinho camarada, um desconto aí por conta do cupom, beleza? Então, cultivadores, se você estiver aí pensando em fazer um transplante, ou seja, tirar a sua uva do chão e cultivar ela em vaso, porque talvez você não tem muito espaço, ou você vai se mudar e você quer fazer isso, quer carregar sua videira, ótimo. No vaso é muito mais fácil você fazer esse processo e levar sua videira para onde você quiser cultivar ela, certo? Então o que é que você tem que fazer? Se você for remover essa videira do chão, lembre de quando cortar as raízes, esterilizar a sua ferramenta. Lava a sua ferramenta de corte, passa um álcool aí para poder esterilizar, senão mergulha no leite, que vai ajudar também. Uma outra coisa importante, depois disso, depois de você diminuir as raízes, coloca a videira na água para hidratar 24 horas. Depois disso, prepara também um fungicida, pode ser uma pasta bordaleza como opção, mas além da pasta bordaleza tem muitos outros fungicidas aí muito bons e práticos para ajudar. Aplique um fungicida em toda a parte onde você fez os cortes nas raízes. Depois disso, claro, prepare seu substrato de qualidade, não esqueça de aplicar o calcário nesse substrato para ele ajudar aí a regular a acidez do solo. E além disso, de toda a adubação que eu já mencionei para vocês aqui, não esqueça de usar também esse amino raízes para melhorar ainda mais, estimular o enraizamento das raízes, visto que para colocar no vaso foi necessário ter que diminuir bastante raízes, então é importante você também usar um auxílio aí muito bom, muito excelente aí, que é o Aminopeixes Raízes, para poder facilitar o seu cultivo dessa planta no vaso. Uma outra dica muito importante também, cultivadores, assim como a uva no chão, ela precisa tomar no mínimo 6 horas de sol para desenvolver bem. Não é porque você colocou no vaso que ela deve ficar na sombra, não, pelo contrário. É aí que ela precisa de tomar ainda mais sol. Então mesmo no vaso, escolha um local que ela fique tomando pelo menos essas 6 horas de sol. De 6 horas em diante ela vai desenvolver muito bem. 6 horas de sol até 8 horas de sol aí a sua videira ela pode tomar de sol pleno. Não esquece sempre de fazer as regas, porque uma uva no vaso ela precisa de 100% do nosso cuidado manual, beleza? Uma outra dica muito importante, além dessas que eu já dei para vocês aqui, na questão do substrato, das adubações, desse amino raízes aqui, é o vaso. Pelo menos você tem que ter aí um vaso a partir de 45 litros. Então, um vaso a partir de 45 litros vai ajudar aí a desenvolver ainda melhor a sua frutífera em vaso. Então, cultivadores, fica essas dicas para vocês aí. Esse foi um vídeo muito bom e prático de como você fazer um transplante de videira aí na sua casa. Se você mora na região sul, na região sudeste do país, agora chegou o período de você fazer esse transplante, o momento ideal, seguindo essas orientações. Se você mora aqui também no Nordeste, você pode também fazer o transplante de sua videira, seja tirar do chão e colocar no vaso, seja tirar do vaso e também colocar no chão. Lembrando que esse aqui é o nosso auxílio muito bom para poder desenvolver nossas plantas.
Assim como também funciona na muda de uva, vai funcionar também em qualquer outra planta frutífera que você queira fazer esse transplante aí, tá certo? Segue as dicas, curta o vídeo e deixe o seu comentário aí. Um abraço a todos e até um próximo vídeo de Cultivando Variedades.